Mas, Gabriel, conta pra gente, cara, quando que realmente teve esse start, assim, de você ter esse lifestyle? Acredito que já de berço, né? Sua família, né? Cristã, né? Enfim. Mas quando que você realmente colocou isso em prática e estendeu isso pros negócios, passou a tomar de decisão e, enfim, até pra... Porque eu recentemente comecei a também ter esse entendimento, né? De Que que legal. você não precisa separar as coisas, né? Pelo contrário, você tem que integrar, né? Exato. Então, conta pra gente um pouquinho, É, cara, e de... assim, até antes, o Augusto, né, eu tô muito próximo, eu vejo o quanto que o Augusto mudou, né, tipo, acho que ele também, depois que ele começou a escutar um podcast, Thiago Foi, Brunet. do Thiago Que Brunet. legal. Cara, o Augusto mudou muito. Excelente. Então, eu Excelente. falo, cara, a gente tem todas as ferramentas gratuitas perto da gente, né? Então, a gente tem as ferramentas, a gente tem o Gabriel perto, que dá pra conversar com ele também, a gente tem muita coisa. Graças a Legal. Deus. Amém. Muito bom. O que acontece? É, por incrível que pareça, você falou do berço cristão e tudo mais, por incrível que pareça, eu não, a minha mãe, ela vem de uma linha espírita, meu pai, eu falo que meu pai é o coraçãozão, aquele homem já é de Deus, assim, mesmo sem convívio com a igreja, eu não tinha hábitos de ir para a igreja, não cresci nesse lar, muito pelo contrário, meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, né, mais velhos que eu, a galera me incentivava era pra balada, ir pra curtição, enfim, e com 15 anos, eu sempre fui aquele garoto muito calmo, muito tranquilão, sabe? Aquele garoto que gosta, gera paz onde chega, muito quietinho, reservado. Só que, cara, quando eu fiz 14 para 15 anos de idade, eu entrei no momento mais crítico da minha vida. Foram 6 meses terríveis, onde eu comecei a ter medo de tudo. Eu cheguei a ser diagnosticado com síndrome do pânico. Fui para psicólogo, psiquiatra e tudo mais. Eu deitava para dormir, tinha pesadelo que eu tava caindo do abismo, né? Tipo assim, era uma falta de paz o tempo todo. Quando eu acordava, eu queria estar dormindo. Quando eu tava dormindo, eu queria estar acordado e queria dormir, enfim. Virava um ciclo de morte mesmo. E aí, o que aconteceu? Me levaram para todos os lugares que vocês imaginarem para... O que tá acontecendo com o Gabriel? Aquele garotinho lindo, maravilhoso ali, calminho. O que tá acontecendo com ele? Andava com uma bombinha de asma, tomava remédio. Aí teve um dia que era a época do computador, do e-mail, né? Não tinha muita tecnologia ainda. MSN. Não tinha ICQ. Tá se entregando a idade aí, velho. Eita. Essa carinha de novinho que engana, né? E aí eu virei... Meu irmão tem 12 anos mais velho que eu, né? Aí eu decidi mandar um e-mail pra ele, falando que tudo que eu tava sentindo. E eu nem tinha tanta intimidade assim com ele, sabe? E eu mandei tudo que eu tava sentindo pra ele. Ele pegou e me levou pra um estudo bíblico. Não foi dentro de uma igreja, não foi dentro de um templo. Foi realmente um estudo numa casa, na L2 Sul. E o pessoal me perguntou, cara, você já ouviu falar sobre Jesus? Antes de iniciar o estudo, né? Eu falei, não. Assim, eu sei, já ouvi falar, né? Sei quem é e tal, mas não conheço aprofundou, muito, não me né? aprofundei nisso. Ele, legal, então eu vou te explicar um pouquinho. E ele, em 5 minutos, me resumiu sobre a obra de Jesus e falou assim, você acredita nele? Eu falei, acredito. Na hora que eu falei, acredita, ele falou, então faz o seguinte, a palavra fala que todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor será salvo. Então você vai ser salvo dessa situação que você está vivendo hoje. E eu acreditei muito naquilo, eu queria muito aquilo, só que eu não sabia que eu queria aquilo. Ele fez um excelente pitch pra mim. Então perceba, até nisso o empreendedorismo entra. Na hora que ele falou isso, ele falou, então clama comigo agora. Senhor Jesus. Ele vai entrar no seu coração e você vai ser salvo desse negócio todo. E eu falei, Senhor Jesus. Na hora que eu fiz isso, foi como um vento, assim, ó. Todas as trevas que eu sentia passaram, acabaram. Então, a partir daquele momento, o que eu tinha? A paz que eu tanto queria. Só que só foi um clamor. Foram 5 minutos. De alguém me explicar, transmitir amor por mim e eu tomar uma decisão. O empreendedor, às vezes, ele peca porque ele tem medo de tomar decisões. E o primeiro princípio que eu aprendi na minha comunhão com Deus é tome decisão sempre que você tiver no coração que tem que tomar. Não tenha medo. Se você errar, erre aprendendo. Não tem problema errar. Porque se você erra aprendendo, você vai se tornar um grande empreendedor de sucesso. Esse é o verdadeiro empreendedor de sucesso. É o que aprende todos os dias, que tem essa ânsia em crescer. Então, dali em diante, foi realmente milagre em cima de milagre. Então, o que eu tinha? Eu não sabia ler a Bíblia, não sabia orar, não sabia fazer nada. Não sabia nem que tinha que ir para a igreja direito. Não tinha intimidade. Não tinha intimidade nenhuma. Só que o que eu tinha? Um clamor ao nome. Então, de terça-feira, que foi esse estudo, até a outra terça,
Meus pais acharam que eu tava ficando doido. Porque eu não parava de clamar. Eu falava, Senhor Jesus, vem aqui, pai. Fica comigo, porque foi muito bom sentir essa paz. Porque você sentia medo de você perder, né, essa paz, né? Voltar Exato. aqueles problemas, né? Só que olha que legal. Eu descobri que Jesus era uma pessoa. E ele é um amigo. E aí eu passei a desenvolver minha intimidade com Deus dessa forma. Por isso um lifestyle, um estilo de vida. A verdadeira religião é caminhar com Cristo. Caminhar com Jesus. Essa é a religião. É ter uma comunicação direta com o Pai. E ter intimidade. Com a intimidade você ser obediente. Cara, por que Salomão, sendo quem era, escreveu Provérbios? O cara, ninguém achou ainda um multibilionário que nem Salomão foi. Ninguém bateu esse... Mais sábio e mais rico da história, né? Ninguém bateu esse recorde ainda. Mas por quê? Vamos ler os ensinamentos dele? Provérbios Cara... É um manual de vida eterno, né, cara? Então, uma das coisas que ele mais fala é: não tem amor ao dinheiro. Como assim? Ser o cara mais rico da história. Só que o que hoje a sociedade mais prega? Então, por exemplo, eu vejo empreendedores se aproximando de mim e falando pra mim, Gabriel, o dia que eu me aproximei de você foi por causa de dinheiro. Mas eu entendi, caminhando contigo, que não é sobre dinheiro. É sobre o que a gente faz com o dinheiro. Dinheiro é ferramenta, dinheiro é consequência. Dinheiro é importante, sim, pro processo. Dinheiro é fruto. Então, a gente tem que aprender a se apegar à raiz, não ao fruto. Isso agora é uma grande chave. Se liga no corte aí, Jenny. Isso aí vai virar corte pro Instagram, com certeza, cara.